Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto, a primeira coluna de 2023. No dia de hoje, a gente vai comentar uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. Ela reafirma uma tese que já estava consagrada pela segunda turma. A gente tem duas turmas no STJ que julgam direito público. E nessas duas turmas, na segunda turma, que é essa que teve esse julgado, a gente tem a consagração de um entendimento de que pessoa jurídica, ou seja, uma empresa que está em recuperação judicial, ou seja, ela está numa situação de crise, ela pode participar de procedimento licitatório. Esse entendimento ele acabou ocorrendo em uma situação muito inusitada. Você teve uma licitação de uma universidade federal, inclusive do Nordeste, lá do Ceará, que ela acabou, o reitor da universidade se negando a assinar um contrato porque a prestadora de serviço que participou do certame, que acabou sendo sagrada como vencedora, ela estava em recuperação judicial. E parece que tinha uma previsão no edital, inclusive, que falava sobre isso. Falava, olha, se você não tiver se você não tiver numa plena atividade em uma situação que não seja de recuperação, que não seja uma situação de falência, se você pode participar do certame. Se você estiver em alguma dessas duas situações de crise, recuperação judicial ou falência, você não poderia participar. E o que a lei de licitações ela vai falar para a gente? A lei de licitações ela fala que pessoas jurídicas falidas, empresas que declararam falência, que teve uma falência decretada, elas não podem participar de certame licitatório. Mas eu não tenho uma previsão, pelo menos nesse ponto, sobre a recuperação judicial. E a gente tem que pensar o seguinte: a ideia da recuperação judicial é uma ideia de uma pessoa jurídica superar esse cenário de crise. E essa jurisprudência, esse caso concreto que foi julgado pelo STJ, que reafirma essa tendência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ela fala o seguinte: olha, se você conseguir comprovar que você tem uma capacidade de realizar a obra, de prestar o serviço, pelo simples fato de você estar em uma recuperação judicial, isso não vai ser um impeditivo para você participar de um procedimento licitatório. E qual que é a grande questão em relação a isso? Daí tem um outro cenário. Isso não significa, por exemplo, que essa pessoa jurídica em recuperação que ela estaria dispensada de apresentar certidão negativa de débito, ou certidão positiva com efeitos de negativa no tocante a débitos tributários. Ela ainda continuará tendo essa obrigação. O que a gente tem a previsão é o seguinte: olha, você está em recuperação judicial, em tese você pode participar de licitação. Mas esse caso concreto ele exige ainda um algo a mais. Ele vai falar o seguinte: olha, você pode participar desde que você demonstre a sua capacidade financeira de prestar, de realizar a obra ou de prestar o serviço. Nesse ponto, eu até considero que essa exigência ela acaba sendo uma exigência. Se você for levar a ferro e fogo essa necessidade de produção de prova, isso inclusive poderia eventualmente contrariar a legislação se eu comparar a lei de licitações e a lei 11.101, que é a lei de recuperação e falência. Porque para você ter a afirmação de que uma pessoa jurídica possa participar de uma recuperação judicial, para o juiz fazer isso e falar isso, ele precisa constatar uma capacidade de superar o cenário de crise. Ora, se eu já tenho um juízo feito pelo Poder Judiciário de uma capacidade de superação desse cenário de crise, quando ele vai deferir ou não deferir o plano de recuperação judicial, o deferimento dessa recuperação judicial, desse enfrentamento do cenário de crise, por que eu teria que uma segunda exigência, né, de falar assim, olha, ainda que você tenha um juízo, um magistrado falando que você tem a capacidade de sair desse cenário de crise, você precisa ainda demonstrar para o administrador público, para a administração pública, que você teria essa capacidade. Me parece uma exigência em demasia, mas essa é a jurisprudência atual do STJ. Então, em resumo, é o seguinte:
Se uma pessoa jurídica estiver falida, ela não pode participar de licitação. Se ela estiver em recuperação judicial, em tese pode, desde que ela demonstre capacidade financeira. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês. Um feliz 2023 e que a gente tenha muitas colunas contraponto e muitos programas Manhã Cidade nesse nosso ano de 2023. Um abração para todos da Rádio Cidade. Tchau, tchau.